Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Se você não tem uma Bíblia em mãos, aqui é permitido colar. Você pode dar uma olhadinha para o seu irmão, bem na Bíblia dele. Escolhe um irmão que tem uma Bíblia com a letra bem grande. Se ele tiver com a Bíblia meio de lado assim, pede a ele, por favor, dá uma viradinha. Mas o certo é você trazer a sua, que é para você poder ficar bem atento. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 10 em diante, diz assim, estou lendo, obviamente, né, na Nova Almeida atualizada, tá bom? Diz assim: fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, Senhor, que mais do que a voz do pregador, Senhor, nós possamos ouvir a voz do teu Santo Espírito, ó Senhor, tornando, ó Senhor amado, essa mensagem que é pregada a todos, de um modo geral, específica, pessoal, tornando ela específica e pessoal para cada um de nós. Ajuda-nos nisso, Senhor, te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós hoje vamos examinar esse texto que nós acabamos de ler aqui, e quando nós lemos esse texto é importante a gente voltar um pouquinho atrás na nossa memória para saber do que se trata, né? No momento imediatamente anterior a esse, talvez minutos antes, o Senhor Jesus, vendo algumas crianças, ele está diante de um número de pessoas, né, um número grande de pessoas, mas também ali no meio havia crianças, então ele pega uma daquelas crianças, ele puxa uma daquelas crianças para ele, e ele começa a exemplificar, usando aquela criança como um exemplo, como usando de uma metáfora relacionada àquela criança. Então ele fala daquela criança, não é? Comparando-a também com aqueles que são pequeninos na fé. É isso? Então, tudo o que Jesus diz a partir de então, daquele momento, é comparativo com a figura da criança. Lembra que nós falamos na semana passada? Ele disse, olha, se vocês não se tornarem humildes, né, se vocês não se humilharem como essa criança, vocês de modo algum vão ver o reino dos céus. O que ele queria dizer com isso? A criança é humilde, no sentido de que tudo aquilo que o adulto, a autoridade adulta, né, a pessoa a quem ela reporta a autoridade, o adulto a quem ela reporta, atribui a autoridade, tudo aquilo que ele diz para ela é fato, é lei, é inquestionável, é verdade. Não é isso? Assim também nós devemos nos portar com relação a Deus. Aquilo que o Senhor diz é a verdade e nós podemos confiar plenamente. Todos nós, como crianças, se tivermos um lar estruturado, pai e mãe em casa, nós sempre passamos por aquela fase em que nossos pais são inquestionáveis, incontestáveis. Para nós, né, nós achamos que tudo que eles falam é a pura verdade, tudo que eles falam é certo. No caso, quando nós projetamos isso sobre os nossos pais humanos, né, nós estamos lidando com pessoas falhas. Você sabe muito bem, agora que você cresceu, você sabe muito bem que os seus pais não eram nenhum primor, né, nenhuma maravilha, nenhuma excelência no sentido de não terem falhas. Todo ser humano falha, não é isso? Eu tenho falhas, o pastor tem falhas, né? Sei lá, quem você quiser, a pessoa que você mais admire, ainda assim é uma pessoa, é um ser humano, e ele vai cometer erros, né? E alguns erros, na verdade, serão contradições até aquilo que ele costuma falar, né? Você vai pegar as pessoas, às vezes, em contradição.
porque muitas vezes nós mesmos somos contraditórios àquilo que nós mesmos cremos, né? Dependendo só do momento. Eventualmente você fala tanto de paz, mas na hora que você está no trânsito, um cara te dá uma fechada, ou bate no teu carro, ou mesmo você vai atravessar uma rua e a pessoa passa uma moto raspando em você, ou coisa parecida, muitas vezes você pode falar o que for de paz, naquele momento você quer saber de guerra, né? E é complicado, né? Eu ontem estava com um irmão aqui, alguns irmãos, eu estava indo, nós paramos para ir fazer um lanche, fomos fazer uma comunhão num restaurante, eu estava andando assim na rua, né, porque a calçada estava tomada, e uma pessoa abriu a porta do táxi bem na minha frente, eu estava olhando meio de lado aqui, ele não me viu, eu também não o vi, a porta abriu, eu entrei com o peito na porta, né, na verdade com a barriga, porque a barriga sempre vai à frente do peito, nos últimos anos, e o homem saiu tão preocupado em pedir desculpa, saber se eu estava bem. Na verdade, eu sei muito bem o que passou pela cabeça dele naquele momento. Ele pensou, pronto, arrumei uma encrenca de graça, né? E às vezes as pessoas se aborrecem por causa dessas coisas. Foi um acidente bobo, né? Eu estava andando onde não devia e olhando para o lado. Ele abriu a porta sem olhar também, indevidamente. Enfim, coincidência de duas falhas humanas, né? E um acidente, mas muitas vezes as pessoas ficam irritadas por causa dessas coisas. Eu vi que a pessoa levantou todo preocupado e meio defensivo, disse, não, está tudo bem, tranquilo. Né? Mas nós, às vezes, nós agimos de modo contraditório àquilo que nós falamos. Eu também, qualquer um de nós. Né? Mas, como toda metáfora, ela tem uma aplicação limitada, ela não é perfeita, não é isso? Então, Jesus usou essa metáfora da criança humilhada, né, da criança que se humilha, da criança que ouve seus pais de um modo completo, aceitando como plena verdade, mas os pais dessa criança são imperfeitos, mas essa imperfeição não se pode reportar a Deus. Como eu falei, uma metáfora ela é sempre parcial, ela é sempre em parte. Ela é sempre verdadeira apenas no foco principal, que o foco principal aqui é o agente criança disposto a aprender, o agente criança confiando plenamente na autoridade adulta e paterna. Mas quando a gente transporta aí esse pai, ou o pai dessa criança, ou possível pai dessa criança, para a pessoa de Deus, é óbvio que ele não é comparável, porque o ser humano tem falhas, tem erros, tem pecados, Deus não tem em si contradições, porque ele é Deus, não tem as limitações que nós temos, e ele também não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa daquilo que fez, segundo diz a palavra de Deus. Por que Deus não mente? Porque quem precisa mentir é quem tem medo ou quem tem má intenção. Deus tem medo de quê? Não é? Se ele é inatingível por qualquer coisa que nós possamos fazer. Não é isso? E qual seria a intenção dele de nos passar a perna se ele tem poder para fazer o que ele quiser conosco? Não precisa de passar a perna, né? Quando uma pessoa tenta passar a perna, tenta enganar alguém que lhe digamos assim, que lhe pode resistir. Mas, no caso, a disparidade é muito grande, não é isso? Então, Deus não tem essas características. Então, obviamente, nós estamos falando aqui de uma relação paterna de plena confiança. E aí, então, dentro dessa mesma relação é que Jesus, ainda dentro desse exemplo, ele se refere aos pequeninos, não só pequeninos agora crianças, mas também aqueles que são pequeninos na fé, ou seja, aqueles que são crianças no reino do Espírito, porque quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós recebemos a Ele como nosso Senhor, o que acontece? Nós nascemos de novo, não é isso? Nascemos de novo. Você continuou com o mesmo corpinho, que pena, não é isso? Você não nasceu de novo, não virou bebê outra vez, não é isso? Mas espiritualmente nós nascemos de novo. Recebemos, digamos assim, um novo coração, um novo entendimento, uma nova maneira de ver o mundo, uma nova cosmovisão, se preferirem a palavra mais complicada. Nós passamos a enxergar as coisas de modo espiritual, segundo os olhos de Deus, segundo a vontade de Deus. Coexistindo, obviamente, essa visão com a visão anterior. Então, esse novo nascimento, Iracema, eu quero continuar daqui, hein, Iracema? Esse novo nascimento, ele faz de nós pequeninos. Então, nós precisamos ter cuidados dessas pessoas que são pequeninas. Amém? Então, aqui Jesus diz, fiquem atentos, para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste.
uma primeira coisa a destacar aqui, dentro daquele período onde Jesus está ensinando, o judaísmo tinha crescido na sua doutrina com uma teologia sobre anjos, que a Bíblia não autoriza essa teologia, tá? Esse entendimento. Ela não se pronuncia, na verdade, de um modo claro, então não se pode ter esse entendimento, que é aquele entendimento do anjo da guarda, ou seja, que cada um tem um anjo, né, que o guarda especificamente, né? Então, essa doutrina, que inclusive chega para algumas pessoas até os nossos dias de hoje, não tem um amparo bíblico. Jesus, ele está fazendo uma menção aqui, e parece muito com isso, mas não é esse o foco da palavra que Jesus está falando, né? Ele está falando aqui, o centro da argumentação é que essas pessoas, os pequeninos, eles têm acesso, digamos, eles têm prestígio direto com Deus. Então, fala de anjos e não de um anjo. Os anjos, deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai. O que Jesus está querendo destacar é que, mesmo que nós os desprezemos, ou outras pessoas os considerem desprezíveis, eles não são desprezíveis para Deus, eles são representados diante do Senhor. Entende? Ele tem representante lá nos céus. Ele não é alguém desconhecido ou alguém desprezado, porque eventualmente nós desprezamos aqui na terra. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e não dá muita bola para ela, e para o irmão mesmo, que já creu no Senhor, não dá muita bola para ele, porque ele, afinal de contas, não sabe muito bem das coisas, ou ele é meio inconveniente às vezes, ou coisa parecida, e algumas pessoas tendem a ter uma atitude de desprezo, mas o Senhor Jesus está dizendo assim: não desprezem nenhum desses pequeninos, nenhum, ou seja, nem mesmo um pode ser desprezado, porque os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de Deus. O representante deles, ou seja, são representados, são reconhecidos, são tidos como importantes na presença de Deus. Então, ninguém é desprezível, ninguém pode ser desprezado, todos têm importância diante dos olhos de Deus. Tá bom? Por mais que não tenha importância terrena, não seja uma pessoa muito sábia, ou muito rica, ou muito legal, ou muito bonita, ou sei lá, qualquer coisa que pudesse classificar a pessoa de um modo que ela fosse menosprezada, né, em relação aos demais. No entanto, para Deus não é assim. Então nós temos que ter cuidado com isso, para o nosso coração não desprezar ninguém, mas nós tratarmos a todos com o mesmo apreço, com o mesmo cuidado, não é isso? É o que está dizendo aqui o Senhor Jesus. Porque os anjos deles veem incessantemente a face do Pai Celeste. E aí esse versículo 11, ele na verdade é um versículo tomado emprestado de Lucas, não é uma harmonização, emprestada de Lucas, porque ele não faz parte dos originais mais antigos, ele foi emprestado de lá com o intuito de dar um significado mais claro aqui. Diz assim: porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, veio salvar o que estava perdido. Esse versículo faz um elo de ligação entre o texto que vem abaixo e o texto que vem acima, o que estava acima. Tá bom? Então diz assim: o que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas, e aí ele conta essa parábola das 100 ovelhas, que um homem, ele percebe que uma delas se perdeu. E o que ele faz? Ele faz o que qualquer um de nós faríamos se tivéssemos um rebanho. Se a gente perde um, a gente foca sobre aquele que a gente perdeu, não é verdade? Vamos pensar num modo mais urbano. Você tem, sei lá, R$100 em notas de 10, não é isso? Você vai contar e encontra 90. Você sabe que 10 sumiram, não é isso? Você vai ficar tentando lembrar o que aconteceu com esses 10. Vai dar uma procurada, vai olhar os seus bolsos. Onde foi que eu enfiei esses R$10? Né? Só para aumentar o seu grau de preocupação, você tinha R$1.000, 100 sumiram. Né? Você vai procurar, você vai focar sobre o quê? Sobre aquilo que está perdido, não sobre aquilo que está guardado. Não é isso? Então, veja que Deus tem um foco especial para aqueles que estão perdidos. Não porque Ele despreze aqueles que estão guardados, aqueles que estão com Ele, mas simplesmente porque aquele que está perdido, entre aspas, demanda mais esforço para ser
obviamente, recuperado. Enquanto que aqueles que estão guardados, né, eles demandam muito menos esforço. E aí ele fala, então, que se um homem tem 100 ovelhas, ele percebe que ele perdeu uma, o que ele vai fazer? Ele vai sair procurando ela diligentemente. Ele está falando aqui de novo da importância daqueles que são pequeninos na fé. Tá? Porque muitas vezes o que se perde é aquele que é pequenino na fé, aquele que não alcançou estatura suficiente para conduzir-se em segurança o tempo todo. Não é assim que acontece com crianças. Você já ouviu falar de algum adulto que se perdeu na praia? Pode acontecer, alguém provavelmente com Alzheimer, mas não acontece normalmente. Um adulto se perdeu na praia, então aí você vai lá no posto salva-vidas, sumiu um adulto na praia. Você não tem esse tipo de preocupação, por quê? Porque ele sabe cuidar de si. Ainda que você tenha se desencontrado dele, ele sabe o endereço dele, ele sabe para onde recorrer, tem recursos para poder ligar, para poder, enfim, dar o jeito dele. Mas se é uma criança, ainda mais pequena, todo mundo fica preocupado, porque a criança tem disso, né? Quem aqui já não foi criança? Aqui alguém já foi criança? Não, tá bom. Ninguém é filho de chocadeira, nasceu, mas nasceu assim, apareceu no mundo inteiro, né? Não é assim. Não sei se você tem lembrança de algum tempo do seu de criança, quantas vezes você, às vezes, se perdia mesmo, né? Na praia acontece muito isso, você vai mergulhando na onda, vai brincando com os coleguinhas, quando você olha para trás, já não reconhece mais o lugar onde estavam os seus pais, porque é aquela maçaroca de gente, né? Eu já contei aqui minhas experiências traumáticas de infância, não é isso? Minha mãe, que é uma mulher de baixa estatura, quando eu era pequenininha, ela era bem grande para mim, porque é desse tamanho assim, e eu era muito menor. Eu me lembro uma vez que eu me perdi numa loja lá no Flamengo, na Senador Vergueiro, numa loja de departamentos, eu não lembro qual era, se era lojas brasileiras, lojas americanas, o que era, uma loja dessas assim. E eu me lembro que eu estava vendo coisas e, de repente, eu vi uma mão com o esmalte na cor da minha mãe, eu fui lá, dei a mão. Percebi que tinha alguma coisa errada, porque alguém começou a falar comigo lá de cima, e não era a voz da minha mãe. Quando eu olhei para cima, era outra mulher. Eu tenho essa imagem traumática na minha cabeça. Eu segurei a mão de outra mulher, eu dei um berro, e eu saí correndo. Crianças se perdem, porque elas não sabem cuidar de si, porque elas não pegam os parâmetros de referência certos. Eu olhei qualquer mão com a mesma unha que a minha mãe, era a minha mãe, agarrei aquela mão, quando eu olhei para cima, por causa do murmúrio da mulher, porque se ela sai andando, eu vou com ela, e nem ia reparar, mas eu reparei que não era. Então, crianças espirituais também são assim, lhes faltam referências para cuidarem de si mesmos, portanto, muitas vezes elas se perdem, mas o Senhor tem um cuidado especial com as ovelhas perdidas da casa de Israel, amém? Porque, na verdade, a maior parte delas são isso, são bebês espirituais, gente que não desenvolveu-se no conhecimento de Deus, na experiência com Deus, na experiência bíblica, o suficiente para guardar os seus próprios passos. Agora, é óbvio que mesmo pessoas que nós consideramos marmanjos espirituais também erram. E às vezes se perdem no meio do caminho. É uma coisa estranha a respeito da vida espiritual, porque muitas vezes a pessoa, tendo pleno conhecimento, ainda assim, em algum momento, se desvia. Por que isso? Porque, na verdade, ele está vivendo em fraqueza espiritual. Ele deixou de se alimentar espiritualmente, porque o nosso grande problema, meus irmãos, é porque nós convivemos com uma dupla natureza. Eu tenho a minha natureza humana, normal, carnal, natural, fadada ao pecado, e eu tenho a minha nova natureza em Cristo. A questão é que isso tudo está muito misturadinho. E às vezes nós começamos a cuidar muito dessa nossa natureza carnal, não necessariamente com um pecado ou coisa parecida, você simplesmente focou nas suas tarefas, nos seus projetos pessoais, nas suas responsabilidades e se esqueceu das outras. Então você, de certo modo, se infantiliza. Algumas pessoas às vezes passam num período na sua vida que elas se infantilizam, né? Por exemplo, tem essas questões de crise de meia-idade, né? Acontece, às vezes, com homens, principalmente, né? Chega na crise da meia-idade, o cara, de repente, resolve ser playboy de novo, adolescente. Entendeu? Quer viver a vida dele, ou coisa parecida. Isso é infantilidade. E quando um ser humano que tem 50 anos se comporta como um adolescente, ele é o quê? Já falei aqui semana retrasada ou passada, ele é um retardado. Você tem que saber se comportar de acordo com
com a maturidade que já chegou para você. Não é isso? Né? Você gosta, né? Dá uma raquetada assim, um show de grosseria. Mas é verdade. Tem muita gente hoje em dia, meus irmãos, se comportando como criança quando não tem mais idade, ou como um adolescente, ou como um jovem adulto, mas ainda imaturo. Só que a pessoa tem 30 e tanto, tem 40 anos, não assume responsabilidade de família, bota filho no mundo e não cuida dos filhos que pôs, não assume responsabilidade no seu trabalho, só quer saber do salário no final do mês, mas não quer saber de produzir de acordo com aquilo que fez. Diante dos olhos do chefe ou do patrão, faz, mas quando o outro vira as costas, muda a tela do computador, está lá um Facebook, alguma coisa qualquer para ficar de teretetê, e por aí vai. Então nós estamos vivendo uma crise de identidade etária nos nossos tempos. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso afeta qualquer um de nós. O mundo se tornou hedonista, ou seja, o centro da visão das pessoas é o prazer que elas podem obter. E, obviamente, que o lazer entra nessa faixa dos prazeres que se podem obter. Só que as pessoas estão postergando, estão atrasando demais a sua adolescência. Os jovens atuais, vocês que são jovens maduros atuais, gente que está aí com 20 e poucos anos, 30 anos, para e pensa como é que era a vida de uma outra pessoa na sua idade, quando, há 50 anos atrás, não passou mais do que uma geração ou duas. Um homem com 22 anos estava cuidando da sua família. Hoje em dia, a pessoa tem 25 anos, não, está muito novo para casar. Aí vai casar velho. Vai ser pai velho de filho. Sabe que é horrível ser filho de pai velho. Você pode achar legal, mas é horrível ser filho de pai velho. Eu nem foi o caso, mas eu sou temporão, eu sou o último filho da linha. Como é que é naquela época, né? Não tinha muita garantia. Então, eu nasci assim, né? Não reclamo não, fui amado, mas eu nasci fora de hora. Né? Mas muitas vezes na minha vida eu olhava para o meu pai e dizia, pô, meu pai está ficando velho. Se meu pai morre, se minha mãe morre. Né? Deus me deu a graça de ter pai até os 36 anos. Eu já era um homem quando ele foi. Entende? Mas não tem graça nenhuma para uma criança ter um pai que já está na zona da né? Na zona da dúvida, que já saiu do período de garantia. Não é isso? Vamos pensar nisso. Né? Filhos demandam muito esforço, crianças demandam muito esforço, precisa de gente que tenha saúde, disposição, mas também de gente que tenha projeto de vida e saiba encarar as suas responsabilidades e saiba viver segundo o tempo da sua vida. O tempo de crescer é até a adolescência. Depois que chegou na adolescência, acabou a adolescência, você é um adulto. Seja gente grande, não só fisicamente, mas seja gente grande aqui. Assuma suas responsabilidades, faça o que você tem que fazer. Não delegue a criação dos seus filhos para outros. Para quê? Para que eles cresçam maduros, para que eles cresçam bem informados, para que eles cresçam na plena consciência e na plena estatura que eles deverão ter. Para quê? Para que eles não sejam vítimas de desvios. Para que eles não sejam vítimas de desvios de conduta que os exponham, que façam deles gado, ao invés de gente que pensa e que decide por si. Obviamente, com a instrução de Deus. Nós vivemos num país, aliás, o mundo, geralmente, ele vive dessa forma. 90% das pessoas se comportam como gado. São atraídos para aquilo que não deveriam ser e são levados para onde não gostariam de ir. Politicamente são conduzidos, mercadologicamente são conduzidos, gastam seu dinheiro com coisas que não produzem bom resultado, que até produzem resultados perigosos, desastrosos, destrutivos. O consumo de álcool, de cerveja, nesse país é muito superior ao consumo de leite, de sucos, de coisas que de fato alimentam.
E o que é que o álcool faz? Acidente, violência, erros de natureza social, moral, só isso. Qual é o benefício? Ensina seus filhos para que eles não sejam conduzidos para onde eles não querem ir, para que eles não sejam levados para um ponto de vida em que eles estejam vulneráveis, em que eles não sejam mais senhores das suas escolhas, mas sejam levados por intenções mercadológicas, intenções políticas, que eles nem imaginam. Mas quando alguém é maduro, ele sabe muito bem em que ser humano ele pode confiar e em que ser humano ele não pode confiar. As crianças confiam quase que em qualquer um. Não é isso? O Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. Quando Deus encontra, quando o homem perde uma ovelha, ele vai atrás dessa ovelha até o final. É assim com Deus. O Senhor preza aquele que está perdido. Não despreze você. Ajude gente a encontrar-se com o Senhor, com o dono do rebanho. Anuncie o Evangelho. Fala a palavra da verdade. Fala da verdade a respeito do amor, da misericórdia, da maturidade, do assumir-se. Não quer dizer que você não vai brincar, não. Eu acho que eu sou um brincalhão. Eu gosto muito de brincar. Mas acabou a hora do recreio, acabou a hora do recreio. Tem coisas que são muito sérias. E a gente tem que amadurecer e crescer. Para que nós não sejamos contados como pequeninos, que fácil podem ser desviados, podem ser desprezados e ficarem tristes, ou podem ser desviados do seu caminho. Então diz assim, assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só desses pequeninos. É possível que algum desses que o Senhor chamou para si se perca? Se perca no sentido de perder-se para sempre? Nós diríamos então, estaremos ao mesmo tempo então dizendo que o Senhor é um pastor incapaz, que não consegue achar o perdido, logo Ele que sabe de todas as coisas, logo Ele que é onipresente, que está em todo lugar, Ele não saberá onde está o perdido? Não há poder em Deus para convencer o perdido? Das ovelhas que são suas, nenhuma só se perderá, perderá no sentido de permanentemente, mas temporalmente, até eu posso me perder. Você diz, você não, pastor, eu também. Mas eu vou ser buscado lá no meio dos espinheiros, você vai ser buscado lá no meio dos espinheiros, onde você estiver, nem que seja pela orelha. Para mim é fácil, pegar na minha orelha é fácil agarrar. Quase um anjo, só não tem penas. Mas o Senhor vai buscar. O problema é a decorrência de ter andado perdido, ou o quanto ficamos expostos e o quanto fomos vítimas, ou quanto fomos vitimados, machucados, ou mesmo mutilados enquanto estivemos perdidos. Porque a ovelha que está junto do rebanho, ela está sob a proteção do cajado do pastor, está sob a proteção, estou falando aqui de Deus, né? Não do pastor Marco, pelo amor de Deus. Está sob a proteção do cajado do pastor, está sob a vigilância dele, está sob a guarda dele, bicho nenhum chega, lobo nenhum vai chegar, leão nenhum vai chegar. Vai voar pedra, vai voar pau, mas leão não vai comer, e lobo não vai comer. Mas a ovelha que se desgarra está distante, ela está exposta. E muitas coisas podem acontecer. Eu creio que não se perderá, mas pode ficar muito machucada, pode ter a sua vida temporal estragada. Tanto na sua saúde emocional, como física, como psíquica, como até mesmo na sua condição. Quantas pessoas, não é, cometem um erro, não é que a pessoa viveu a vida toda no crime, mas de repente, porque está afastado, comete um erro, comete um crime, isso vai incidir sobre a vida dessa pessoa a vida toda, se ela for descoberta, for presa, por exemplo, a vida toda. 1 minuto, 2 minutos ou 10 minutos, sei lá, uma fração do tempo da sua vida inteira pode desgraçar a vida dela inteirinha. Então, meus irmãos, é importante que nós cresçamos no conhecimento de Deus, que nós ajudemos outros a crescerem, porque gente grande, ainda que se perca por algum momento, não fica perdido por muito tempo.
Amém? Então, não despreze os pequeninos, ajude-os, né? E não despreze também a sua própria capacidade de dar nó com as próprias pernas. Não é? E olha bem o teu caminhar para que você, mesmo sendo grandão como você é assim, eu tenho certeza que aqui só tem ovelha grande. Não é? Aleluia, pastor. Enganado. Você cuide para que você também não se perca. Agora tem uma coisa aqui interessante, é a alegria que o Senhor tem, não é? Quando Ele acha essa ovelha desgarrada. Você lembra daquela parábola do filho pródigo, do filho que pediu a herança ao pai e foi embora, pediu o adiantamento da herança, o pai dele estava vivo, olha, né? Que filhinho é esse, né? Chega assim, pai, me dá metade, me dá minha parte, né? E aí ele repartiu a herança entre os 2 filhos, né? Esse pai foi até generoso, mesmo estando ele vivo, ele repartiu a herança em 2, deu metade para um e metade para o outro, que depois de um tempo foi embora e torrou tudo. Você conhece a parábola, não é isso? Torrou tudo, torrou com bebida, com prostituição, com jogo, enfim. Acabou com a própria herança, e aí depois ficou pobre, né? Ficou num estado miserável. Ele começou a ter que cuidar de porco, né? O exemplo é sobre uma família de judeus. Judeus não lidam com porcos, né? São considerados animais imundos, né? Então ele teve que cuidar de porcos, e pior, ele não tinha nem comida para si, às vezes ele tinha que comer a comida do porco, né? E aí então lá nessa situação dele horrível, ele disse, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque nenhum empregado, nem o menor dos empregados na casa do meu pai passa pelo que eu estou passando, então é melhor para eu voltar, para mim é melhor voltar para lá. E aí ele volta, então o pai o recebe com toda alegria, põe um anel no dedo dele, manda botar uma roupa nova nele, dá uma festa, pega o melhor, o novilho mais gordinho que ele tinha lá, e coitado do novilho, né? A alegria do filho, a alegria do pai, a alegria do pai, tristeza do novilho, né? O novilho dançou, né? Virou churrasco, não é isso? E aí quando chega o outro filho, que ficou com o pai, que foi fiel, que permaneceu, e vê aquela festança toda pelo filho que se perdeu, né? Lá em Lucas 15 você vai ver o resultado. Olha lá, vamos lá, abre para mim, Lucas capítulo 15. Eu já vou terminar com isso. Lucas capítulo 15, deixa eu me ver aqui. E Lucas coloca logo depois mesmo dessa parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Aí ele vai falar sobre o filho perdido, né? Então, quando voltava, versículo 25, ora, o filho mais velho, aquele, né, que não saiu da casa do pai, que honrou o pai, né, estava no campo, ele estava cuidando de trabalho no campo. Quando ele voltou, ao aproximar-se da casa, versículo 25, capítulo 15, versículo 25, ele ouviu música e as danças, eu vi aquele clima de festa, né, aquela alegria, é isso, estava lá, tum, 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 tum. Ele sentiu que a casa estava bombando, né? Tinha uma festa lá. Então ele chamou um dos empregados do pai e perguntou o que era aquilo. E esse empregado informou, olha, o teu irmão voltou e o teu pai ficou tão feliz por recuperá-lo com saúde que o teu pai mandou matar o bezerro gordo, né? E o filho mais velho se indignou. E ele não queria entrar naquela festa, ele ficou indignado. Ele disse, pô, eu não festa para aquele, né, desnaturado do meu irmão, aquele ingrato, aquele cabeça de vento, aquele sangue ruim, aquele vagal do meu irmão, aquele, né, vagabundo. Deve ter xingado um bocado. Ele diz, eu não quero entrar, não concordo, isso é um absurdo, né? E aí o pai, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Aí ele respondeu ao pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vê esse seu filho, agora já nem mais o irmão dele, né, o filho do outro, é isso? Você faz essas coisas também? Às vezes acontece até entre pai e mãe, ó, tua filha está fazendo bagunça, ó, o teu filho está fazendo qualquer coisa errada. Quando está errado é o filho do outro, né? O teu filho, né? Deixa eu ver aqui, me perdi agora aqui, fazer um comentário. Mas quando veio, versículo 30, esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor,
gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Ficou chateado, se sentiu desprestigiado, confundiu a sensação, o sentimento daquele momento. Ele confundiu. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos indignados com aqueles que se perdem e queremos justiça mais do que graça. Fulano está todo errado, só fez coisa errada. Tem mais é que se dá mal mesmo. Nós queremos justiça ao invés de misericórdia e graça. Nos esquecemos que é só uma questão da vez na fila, porque você um dia vai errar também. Um dia você também vai falhar. Nesse dia você vai querer justiça ou vai querer misericórdia? Diz assim, misericórdia, Senhor. Geralmente eu começo as minhas orações assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo fugir dessa evidência de que ao chegar na presença de Deus, eu não tenho a mínima condição, se eu for olhar a ética dele e a minha ética, a minha que nem, sei lá, pano sujo. Não é? Quando vê esse teu filho, o Senhor matou o bezerro para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Era como se ele estivesse morto. Qual é a principal característica de um morto? A gente não vamos resumir, né? Está morto. Sim, eu sei. Mas o morto não se comunica, o morto não tem ação, o morto está sujeito, o morto não faz nada. Se alguém disser que faz, é mentira. Não faz, não fala, não diz. Hebreus 9 diz que cabe ao homem viver uma só vez, também não reencarna. Cabe ao homem viver uma só vez, depois disso vem o juízo. Vive uma vez, depois vai se encontrar com o Senhor. Vai dar contas do que faz, do que diz. O morto, a característica principal de um morto é, você não pode se relacionar com ele. Não tem como se relacionar com o morto. Morto a gente faz o quê? Enterra. E chora. E entra em luto. Fica triste. E aí o homem, então ele diz, olha, esse teu irmão, ele estava morto. E ele reviveu. Ou seja, era dado como perdido, como um caso encerrado, como uma desgraça, uma fatalidade terrível. Mas de repente ele viveu de novo. E o pai não ia se alegrar. Mas às vezes nós não nos alegramos quando nós somos atingidos pelos desvios de outros. Ficamos chateados. A gente quer justiça, mas o Pai não age assim. O senso de justiça de Deus não é maior do que a sua misericórdia. Porque a misericórdia, eu estou dizendo isso, porque se nós formos olhar mesmo de um modo assim, pelo menos eu penso dessa forma, se eu puser uma lente de aumento em cima disso, a misericórdia de Deus é injustiça contra Ele mesmo. Porque o que diz o Senhor sobre a justiça? Aquele que pecar, esse morrerá. Mas aí o cara peca e Deus não mata ele. Mas, então ele está sendo injusto com quem? Consigo próprio. Porque havia uma regra, mas ele aplicou uma regra maior, que é o apelo do seu amor com aquele que se perde. Nós somos identificados com Deus ou não somos identificados com Deus? O Espírito de Deus habita em nós ou não habita em nós? Quem vive em mim é Cristo ou não? Então eu não tenho que ficar me agarrando à regra para fuzilar os outros. Eu tenho que tratar o arrependido com misericórdia e me alegrar porque ele se arrependeu. Amém? Eu tenho que me alegrar. Mas tem um outro detalhe aqui, porque quando a gente fica falando assim, fulano se perde, mas Deus ama ele, fica alegre com ele, sei lá o quê, quase parece que essa pessoa não sofre danos. Mas lembra, olha o que o pai fala aqui, filho, olha o que ele fala para o filho que ficou, filho, tudo que eu tenho é de quem? É teu. Ele não disse é de vocês, é teu. Ou seja, meu filho, tudo que sobrou da herança é teu. Lembra? A parte dele ele levou, ele já gastou.
Mas ele é meu filho. Agora ele está pobre. Agora ele vai ter que reconstruir a sua vida, agora ele vai ter que reconstruir a sua herança, agora ele vai ter que enriquecer, vamos dizer assim, aos poucos, vai ter que, de novo, ajuntar, amealhar. Tudo que eu tenho é teu, meus irmãos. Mais maravilhoso do que alguém se perder e voltar é aquele que permanece. Então esforce-se por permanecer, para você não gastar a sua herança, não ter sequelas. Amém? Para não ter sequelas. Porque eu digo isso porque às vezes uma pessoa jovenzinha, um novinho assim, às vezes a gente ouve esse tipo de argumento, né? O cara fica ouvindo um testemunho, fulano, eu estava no mundo, eu sofri, eu fiz isso, aquilo, outro, mas agora Jesus me salvou. E todo mundo, eu matei, eu roubei, eu estuprei, mas eu me arrependi, agora Jesus me salvou. Todo mundo, ok, alegrem-se também, eu também fico alegre quando acontece isso. Mas aí vai se sentindo, a pessoa vai começando a colocar na cabeça dele, não, puxa, eu não fiz nada disso. Então minha vida não tem valor, por quê? Porque as pessoas valorizam as derrotas, as vitórias alcançadas, mas se esquecem que essas vitórias foram construídas em cima de derrotas anteriores. Melhor é nunca ter perdido. Entende? Melhor é nunca ter perdido. Então, filho, cresça e permaneça, amadureça e permaneça. Esforce por crescer rápido, por chamar a maturidade para a sua vida espiritual, para que você não caia e não volte empobrecido um dia, não volte sequelado um dia, não volte cheio de manias e memórias de pecados que vão te visitar o resto da tua vida. Amém? Para isso você precisa crescer. Crescer no Senhor. E é bom também crescer para a vida. É bom também crescer para a vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar ao Senhor? Senhor, ajuda-nos. Porque nós, ó Senhor amado, não temos a real dimensão das coisas que nos cercam. E muitas vezes, ó Pai, estamos andando por caminhos e situações perigosas, por entendimentos perigosos, ó Senhor amado, como se caminhássemos na beira de um abismo, ó Deus, sem percebermos que Ele está ali. Deus Santo, em nome de Jesus, sabemos muito bem, Senhor, que Tu não desprezas os pequeninos, sejam eles crianças ou sejam eles adultos ainda, que ainda não cresceram no conhecimento de Deus. Tu não os desprezas e, portanto, nós não podemos desprezar também. Não pode haver em nós nenhum orgulho religioso do tipo, eu sou melhor do que os outros, ou sou melhor do que muitos outros, ou sou melhor do que aquele outro. Não pode haver em nós esse supervalorizar a nós mesmos em detrimento do outro. Nós temos que olhar para o outro com misericórdia, nós temos que prezar os pequeninos, porque também nós não crescemos tudo o que devíamos crescer ainda. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Senhor, a amadurecer, ó Pai, e a não menosprezar, ó Senhor amado, os acidentes da vida que podem acontecer com qualquer um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a acolher aquele que é débil, aquele que é fraco, aquele que errou, aquele que talvez nunca tenha acertado. Aquele, ó Senhor amado, que é pequenino na idade, as criancinhas, mas também aquele, ó Senhor, que é chegado no Teu reino há pouco tempo e não conhece bem ainda os parâmetros, não conhece ainda nem direito a Ti mesmo, ó Pai. Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Senhor, a ter esse mesmo apreço que Tu tens, ó Senhor, esse mesmo cuidado e essa mesma alegria, ó Pai amado, em cuidar daqueles, ó Senhor, que ainda são pequeninos. Mas ajuda-nos também, ó Senhor amado, a crescermos nós mesmos, ó Pai, e assumirmos as nossas responsabilidades, não só na Tua casa, na Tua obra, em favor dos pequenos, mas também, Senhor amado, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, ó Pai. Seguindo, ó Senhor, o Teu ensinamento lá na carta aos Efésios, ó Senhor, servir, ó Senhor amado, ao nosso patrão, ao nosso chefe, como quem serve a Deus, Pai, com excelência. O marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja.
A esposa tendo o marido por cabeça do lar e amando o seu marido. Os filhos honrando os pais tratando com amor e com cuidado os filhos, não provocando-os à ira. Enfim, Senhor amado, todos procurando fazer o melhor, não por si apenas, mas também, ó Senhor amado, o bem que querem para si, querendo esse mesmo bem para os demais. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, a agir dessa forma, Pai, como homens e mulheres maduros na vida espiritual, Senhor. E assim, Senhor amado, permanecer firmes em Ti, guardando a nossa herança, o nosso depósito até aquele dia, Senhor. Da parte que nos cabe guardar, sabendo nós que Tu é quem guardas a nossa salvação, guardando nós, ó Senhor amado, o nosso testemunho, para que naquele dia, ó Senhor amado, sejamos aprovados com louvor. Tu te agrades de nós, em todos os dias de nossa vida, e principalmente no dia em que nos encontraremos contigo. Deus Santo, que nós nunca percamos de vista, ó Senhor, a importância de permanecer, para não voltarmos um dia empobrecidos, sequelados, machucados, talvez até mesmo limitados. Deus Santo, ajuda-nos a guardar o nosso bom testemunho, guardando nós, a nossa fé, o nosso coração em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.